Portal Rubro-Negro crava acerto entre Flamengo e jogador campeão da Libertadores 2019. E eu vou adiantar, esse jogador é muito querido pela nação. Meus amigos, polêmica na renovação de Gabigol. Abre bate-boca aí entre jogador e jornalista. Chapa esquentou, hein? Novela Claudinho, perto do fim, vivendo seus momentos finais aí. Semana decisiva e o Flamengo vai botar as cartas na mesa e vai decidir, ou vai ou racha, ou quer ou não quer. Matheus Gonçalves dando adeus ao nosso Mengão, e muita gente vai ficar triste porque é um baita jogador aí. A gente vai estar repercutindo tudo isso aqui agora. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que taque o dedo no like e se inscreve. Você que fica de cantinho, não custa nada, é de graça, só clicar no like e depois se inscrever. Tamo junto, vou deixar um QR Code na sua tela e você vai apontar o seu celular e vai comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Vai ficar bonito na foto e vai presentear quem você ama. Isso ainda vai poder parcelar ainda. E também vou deixar no primeiro link da descrição aí, para você poder clicar e comprar, né, com aquele precinho, né? Convenhamos, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa do Flamengo. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. E se você põe fé, comenta aí. Sequência difícil, hein? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas tudo é possível para aquele que crê. Tamo junto? Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: campeão brasileiro de 2019 é cravado pelo Portal Rubro-Negro no Flamengo. O que acontece aí? O Flamengo 2019 teve uma bela campanha e jogador, né? Gustavo Coedjá, todo mundo lembra, todo mundo gostava desse jogador, um excelente volante, só que teve umas polêmicas extra-campo e o Flamengo acabou vendendo ele. Hoje ele está no Al-Shabaab da Arábia Saudita, custa 4 milhões de euros, tem quase que em final de contrato lá, quer sair de lá de qualquer jeito, falta acho que um ano de contrato lá, e ele acenou aí com o Flamengo. Só que a gente foi apurar para ver se tem alguma coisa fechada, provavelmente tinha o interesse do Flamengo, e descobrimos o seguinte: o Flamengo, por enquanto, não se manifestou interesse nenhum, nem conversou nada com o jogador. Porém, por um outro lado aí, né, a torcida já se anima. Quem não gosta do Gustavo Coedjá, um excelente volante, muita gente crava que se ele chegasse hoje, ele colocaria até o De La Cruz no banco. Aí já fica meio difícil, mas há quem acredita nisso. Então, se o Flamengo botar aí 4 milhões na mesa, o Flamengo traz Gustavo Coedjá, jogador barato, ele que tem um salário muito alto, né, para nível brasileiro, mas já aceitaria reduzir o salário e ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro. Vocês acham uma boa contratação? Comenta aí. Meus amigos, outra situação está envolvendo aí nosso Mengão no mercado da bola é a saída de Matheus Gonçalves. Red Bull Bragantino sinalizou aí com 6 milhões de euros por 60% do valor do jogador. Flamengo só aceita vendê-lo se for os mesmos 6 milhões de euros, porém por 50%. O Flamengo quer ter a metade do jogador, porque sabe que o Bragantino é um bom negociador e vai vender ele daqui a pouco, né, para fora do Brasil, e ele vai faturar muito alto. Aí o Flamengo teria 50% do valor. Só que eu acho uma grande perda pelo seguinte: Matheus Gonçalves é um meio campista raro, pé esquerdo, sabe jogar pelas pontas. Quando entrou de titular, entrou bem, é um jogador promissor, tem apenas 19 anos. O Tite não está sabendo aproveitar o jogador e o jogador está escanteado aí. Porém, é um baita jogador, teria que ter mais espaço. Eu acredito muito nesse jogador, mas o Flamengo dando mole aí, prestes a vender um jogador aí barato. Pode ser que no futuro aí, né, quando o Bragantino revender, aí o Flamengo ganha uma baba em cima disso aí, mas até então tá saindo barato. 6 milhões de euros para o Matheus Gonçalves, jogador desse nível, não é nada. Lembrando que o Flamengo está tentando contratar jogador aí por 18 milhões de euros, bem mais velho e que faz a mesma função. Claro, é um jogador que já está pronto, mas mesmo assim não acho um grande negócio não. E mudando da água para o vinho, mas continuando nesse sentido de mercado da bola, e agora os que estão chegando. Claudinho e Flamengo vive uma novela aí, uma verdadeira novela mexicana dramática. Por quê? Porque o Flamengo, só no jogador já tem duas temporadas, né? Tem 2 temporadas, o Flamengo vai lá tentar buscar esse jogador. Não conseguiu nada. Claudinho já tem 3 anos de Zenit e não quer mais saber de Rússia, ele quer sair de lá. Por que ele quer sair de lá? Porque ele quer ter visibilidade e jogar na seleção brasileira. O sonho dele é disputar
uma Copa do Mundo. Porém, lá no Zenit, ele não vai ter chance nenhuma, porque lá está limitado o futebol lá e ele está escanteado nesse sentido pela seleção brasileira. Se ele viesse para o Flamengo, seria uma vitrine muito grande para ele voltar a chegar à seleção brasileira. Então, o jogador que teve uma nova reunião com o Zenit lá, seria a terceira chance de renovação e ele recusou. Ele não quis, bate o pé que quer vir para o Flamengo. Os russos, por outro lado, já sinalizaram vender, né? Querem até vender, desde que eles consigam contratar um outro jogador. Já tentaram aí o Veiga do Palmeiras, já tentaram um outro jogador que está na França, já tentaram um que está na Espanha, mas até então não conseguiram êxito e o Claudinho vai ficando lá. Só que tem um outro detalhe aí. Os russos querem 18 milhões de euros. O Flamengo foi lá e igualou o valor. Só que o Flamengo queria pagar em suaves prestações. E os russos querem apenas 3 prestações. Ou seja, o Flamengo teria que pagar de 3 vezes. E o Flamengo, sendo assim, alega não ter caixa suficiente para poder, né, bancar o jogador. Não é que não tem caixa, porque o Flamengo tem um teto de gasto. O Flamengo não poderia extrapolar esse teto. E esse ano está próximo de extrapolar, porque já contratou Matias Vinha, Léo Ortiz e De La Cruz. Lembrando aí que o Matias Vinha custou 11 milhões de euros, o Léo Ortiz custou 9, o De La Cruz custou 16. Então, só se botar na ponta do lápis aí, são 36 milhões de euros. Então, o Flamengo firme e forte no mercado aí, só que tem esse problema da questão do teto de gasto. Se o Landim gastar mais do que deve, extrapolar, ele pode ser impeachmentado, né? Ele está na reta final de eleição aí, ele não quer isso para ele. Então, isso aí está complicando. E o Flamengo tenta aí aumentar as parcelas para que ele possa pagar ele suavemente, né? E no futuro. O Flamengo está dando avanços importantes aí. No dia 29, o Flamengo tem reunião decisiva com o Conselho Deliberativo pela compra do terreno do gasômetro. No dia 31, o Flamengo deve estar aí anunciando novidades sobre o terreno. O Flamengo que já falou que além do estádio vai fazer um shopping, vai construir uma área ali onde vai trazer muito desenvolvimento para a cidade do Rio de Janeiro, faturamento recorde da cidade, muita grana. Então o Flamengo que está aí, né, vivendo grandes momentos e trazendo também infraestrutura para o Rio de Janeiro. O Flamengo está ajudando não só o futebol de lá ser o mais top do Brasil, um dos melhores do mundo, mas também ajudando a cidade do Rio de Janeiro com turismo, com desenvolvimento e com trabalhos. Vai gerar muito emprego. Então, torcer para que dê tudo certo. E falando nisso aí, vamos falar no ramo aí da polêmica, né? Vamos entrar no meio da polêmica. O que está acontecendo? O Gabigol ontem retuitou aí, né? Repostou lá no X, né? A postagem do Mauro César, jornalista, que é conhecido por ser um pouco rude, um pouco ignorante nas suas falas, mas ele é um cara muito verdadeiro, é um cara que está sempre por dentro das informações, é um cara que traz informação de primeira, ele que é flamenguista de coração, e ele não tem esse negócio, apesar dele ser flamenguista, de puxar para o Flamengo. Ele fala a verdade, quando tem que criticar, ele critica diretoria, critica jogador e critica o técnico. Dessa vez ele está criticando o Gabigol. Por quê? Porque o Gabigol teve uma proposta de renovação com o Flamengo de mais um ano com 50% de salário, que seria uma grande renovação em tempo salarial. Em tempo é pouco, mas em salário, imagina 50% de aumento, quem vai ter 50% de aumento? E o Gabigol teria. E aí ele falou que o Gabigol há muito tempo não joga nada, teve algumas partidas aí que foi até decisivo, mas em raras situações, né? E isso não agradou o Gabigol. O Gabigol foi lá e repostou e embaixo colocou, né? Jornalista comprado, coisa e tal, meio que incentivando a briga da torcida contra o Mauro César. Só que eu acho que os dois têm razão. Por quê? Porque o Mauro César tem razão. O que ele falou é verdade. O Gabigol vive uma péssima fase e seria um valor muito alto para o Gabigol. O tempo de contrato até seria pouco, mas o valor seria muito alto. Já por um outro lado, o Gabigol, nessas últimas 2 partidas aí, que ele entrou, ele somou 4 pontos pro Flamengo. Um foi no jogo lá que ele fez o gol de pênalti, né? O Flamengo estava perdendo contra o Criciúma. E agora, nesse jogo agora, contra o Vitória, ele deu passe, que fez o gol decisivo ali, que foi o Carlinhos. Ou seja, então o Flamengo estava empatando, seriam 2 pontos. Ele, com essa ajuda do Gabigol, o Flamengo fez 6 pontos, somando 4 pontos a mais do que somaria normalmente. Ajudou bastante. O Flamengo está na segunda colocação brasileira, com um jogo a menos, podendo aí daqui a pouco estar voltando à liderança. Ou seja, o Gabigol, querendo ou não, é um cara decisivo, um cara predestinado, é um cara que quando entra, causa uma euforia muito grande na torcida, e aquela energia da torcida acaba contagiando o campo. Então, todos os dois lados, para mim,
tem um pouco de razão. O Gabigol, ele quer renovar, já demonstrou isso, ele pretende renovar com o Flamengo, mas a situação está difícil porque o presidente não quer, mas ele está ali fazendo sua parte para tentar renovar. Só que eu acho que ele deveria sim abaixar um pouco mais o salário e tentar negociar aí 2, 3 anos de contrato, mas com um salário menor. E na questão do Mauro César, ele tem razão. 50% de aumento é muita grana para um jogador que já ganha muito, né? E ele é reserva, querendo ou não, ele é reserva, dificilmente vai voltar a ser titular. Apesar que se o Tite mudasse o esquema tático, talvez melhoraria o Flamengo, e o Flamengo ganharia ainda, podendo colocar o Pedro e o Gabigol junto. Porque da Liga, os dois já fizeram isso no passado, a gente ganhou um brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, né, com o Dorival fazendo os dois jogar juntos. Então tem muita chance, muita coisa pode acontecer. Mas e você, gostou das novidades aí do mercado da bola? O que você acha? Cuejá seria um grande nome para o Flamengo? Claudinho, o Flamengo deve continuar insistindo, sim ou não? Então a situação aí envolvendo o mercado da bola do Flamengo, tudo parado. Matheus Gonçalves seria uma peça descartável realmente? O Flamengo deveria vender? Eu acredito que não. Eu acredito que o Flamengo deveria segurar esse jogador por mais tempo. Porém, a gente sabe que é tudo muito difícil. Por quê? Porque envolve grana, envolve empresários. Os empresários querem ver o jogador jogando. No Flamengo ele não vai ter espaço, apesar de toda a qualidade. Ele hoje seria o substituto aí do De Arrascaeta. Lembrando que para a posição do De Arrascaeta hoje, né, temos o Lohan. Apesar do Matheus Gonçalves conseguir fazer também as pontas. Se for disputar na ponta direita, ele vai disputar com o Luiz Araújo e com o Gerson. Na ponta esquerda, ele vai disputar com o Cebolinha e com o Bruno Henrique. Então, muito difícil dele ter espaço. O Tite, né, sabendo que nós estamos em 3 campeonatos, que a sequência é difícil, ele poderia alternar jogadores ali, até mesmo para evitar lesões e desgastes desnecessários. Mas o Tite não vai fazer isso. Por que o Tite não vai fazer isso? Porque o Tite é um cara que joga sempre com medo de perder. Vocês viram aí, o Tite faz um gol, ele acha que o time tem que se encolher e garantir aquele resultado. Ele não é aquele técnico que arrisca, ele não gosta de arriscar. Ele vai lá, faz o básico, o beabá, café com leite, ganhou, bem, não ganhou, ele entra com as desculpas lá na hora das entrevistas coletivas e fica por isso mesmo. Então não acredito que o Tite vai arrumar um jeito de encaixar os jogadores e tirar os medalhões. O Gerson é quase que intocável no time, De Arrascaeta é outro, e assim a gente vai seguir. E na questão do Pedro, ele até substitui o Pedro, mas outros jogadores aí, ele não mexe. Então é isso, galera. Tamo junto, abençoado, Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like aí, depois se inscreve. Lembrando que é de graça e você ajuda muito. E ajudar faz bem, a gente está precisando. Se você conseguir me ajudar, eu te agradeço muito. Tamo junto, vamos que vamos e fui. Valeu, amigos.